Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e na aula de hoje nós vamos falar novamente da banca FGV, só que dessa vez do Microsoft Windows. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades e já deixa seu like também para que você não se esqueça durante a aula. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo na medida do possível, beleza? Bora para a primeira questão? Maria emprestou seu notebook para João por alguns dias. Durante o uso, João instalou uma nova versão do Microsoft Office e editou vários documentos, planilhas e apresentações, tanto novos como já existentes. Quando recebeu de volta o computador, Maria pretendia voltar à versão do Office a qual estava acostumada, porém mantendo em seu computador todos os arquivos pessoais criados ou editados por João. Ao pesquisar sobre opções de recuperação no Windows 10, Maria descobriu que a alternativa A fala teria que localizar e fazer uma cópia de segurança para cada um dos arquivos criados por João antes de acionar a recuperação ao estado do Windows anterior à instalação por ele revisada. Essa aqui é falsa, tá? Como vocês podem ver, é uma opção bastante trabalhosa e não há necessidade de ir ali e fazer uma cópia de segurança de cada um dos arquivos, tá? Alternativa B fala, poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, desfazendo a instalação do Windows e desfazendo a instalação de João e mantendo os arquivos pessoais por ele criados ou editados. Olha só, quando ela fala que poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, né, desfazendo a instalação, ou seja, e ainda mantendo os arquivos pessoais, né, que ele criou, que ele editou, o quê? Tá certo, porque o que ela está fazendo aqui? Ela está simplesmente fazendo uma restauração para algum ponto de recuperação do sistema. O sistema permite que você restaure a algum ponto no tempo, como se você voltasse no tempo. E esses pontos eles são criados automaticamente pelo Windows ou até mesmo manualmente. Você pode ir lá e criar aquele ponto e quando você quiser, você volta o Windows para aquele ponto, tá? É como se você tirasse uma fotografia naquele ponto. Você utilizou o computador ali como o João utilizou, instalando uma nova versão do Windows. E quando você quiser, você volta para aquele ponto anterior. E o que acontece? Desfaz todas as instalações, desfaz todos os drives, tira todos os drives que foram instalados depois daquele ponto de recuperação, tá? Como eu já falei, esses pontos de restauração dos sistemas, eles podem ser criados automaticamente ou manualmente. Por regra, a restauração do sistema ela não vai afetar nenhum dos arquivos pessoais, como diz aqui a alternativa B, tá? E também ela pode ser desfeita, tranquilo? Vamos seguir aqui. Nossa resposta correta, então, é a alternativa B, beleza? B de beleza. Então, vamos ver o que diz as outras. Você fala, não poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, pois este não faz distinção entre versões de um mesmo software ou aplicativo. Bom, aqui a gente já sabe que está errado, ela faz sim a distinção de softwares, tá? D fala, poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, desfazendo a instalação do João, mas todas as edições nos arquivos já existentes no momento desta instalação seriam perdidas. Não, mantém, tá? Mantém tanto os arquivos como as edições que foram feitas também, como a gente já sabe, não é a alternativa D. E por último, a alternativa E fala, não poderia usar um mecanismo de recuperação do Windows, pois durante a instalação, João não assinalou a opção que provoca a criação preventiva de um ponto de recuperação. Essa é falsa também, porque embora haja a opção de você criar um ponto de restauração, um ponto de recuperação, manualmente você vai lá e cria esse ponto, o próprio Windows, né, o próprio software, ele cria esse ponto automaticamente. Então, só mais uma vez, né, resposta correta, alternativa B, poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, desfazendo a instalação do João e, muito importante, gente, mantendo os arquivos pessoais por ele criados e também editados, tá? As edições também ficam. Beleza? No Windows 10, a barra de tarefas, normalmente exibida na parte de baixo da tela, pode ser utilizada com diversas finalidades. Assinale a opção que indica uma delas. A alternativa A fala em copiar arquivos, a alternativa B fala em deletar arquivos,
C fala em instalar arquivos. D, obter acesso rápido a um aplicativo. E a alternativa E, usar como um backup automático. Bom, como diz aqui em cima, né? Bom, primeiro questão sobre Windows 10, barra de tarefas. E como diz aqui no enunciado, ela é normalmente exibida na parte de baixo da tela. A sua configuração padrão ela é exibida na parte de baixo da tela. Então nós temos aqui a tela, né? Na configuração padrão nós temos aqui o logo do Windows, aqui nós temos a barra de pesquisa, aqui as horas, enfim. E aqui embaixo, né, essa barra aqui é a barra de tarefas, certo? Bom, além de nós podermos fixar alguns aplicativos aqui, quando a gente abre eles, aqui passa a ter miniaturas desses aplicativos que estão abertos. Então, o que a gente faz quando a gente está usando o Windows? Quando a gente quer abrir um aplicativo que está fixado aqui, ou chegar, né, ou maximizar, a ter acesso a um aplicativo que está aberto, a gente simplesmente aproxima o mouse dele e clica. Com isso, fica fácil de entender aqui, né, de achar a nossa resposta. Resposta correta, alternativa D, obter acesso rápido a um aplicativo, beleza? No Windows 10, o usuário abriu a lixeira e moveu um arquivo de lá para a área de trabalho. Assinale a opção que indica o resultado dessa operação. A alternativa A fala que o arquivo permanecerá na lixeira, mas o seu local original passará a ser a área de trabalho. A B fala o arquivo será recuperado e armazenado na área de trabalho. A alternativa C fala o arquivo será recuperado e armazenado no local original. A alternativa D fala que o arquivo será recuperado e o Windows irá perguntar aonde armazenar o arquivo. E por último, a alternativa E fala que o arquivo será removido definitivamente. Bom, vou começar analisando aqui da alternativa E e já cortando ela logo de cara, tá? Para você excluir um arquivo que está na lixeira definitivamente, você tem que ir lá na lixeira e excluí-lo, tá? E não mover para a área de trabalho. O arquivo será recuperado e o Windows irá perguntar onde armazenar o arquivo. Também não, tá? O arquivo será recuperado, mas essa pergunta não acontecerá. O arquivo será recuperado e armazenado no local original. Também não. Para isso, você teria que selecionar o arquivo e pedir para recuperá-lo. O arquivo será recuperado e armazenado na área de trabalho. Isso mesmo, alternativa B. E por último fala, o arquivo permanecerá na lixeira, a gente sabe que não, ele vai ser recuperado, mas o seu local original passará a ser área de trabalho. Também não, tá? Você não consegue mudar esse local original. Se ele estava lá em documentos e você excluiu para a lixeira, o local original dele é documentos. A hora que você arrastar ele para a área de trabalho, ele volta para a área de trabalho, beleza? Aparece essa indicação lá. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Então veja só, tenho aqui a minha área de trabalho, vocês conseguem perceber que é uma área de trabalho limpa, tem apenas um atalho aqui em cima, né? E tem aqui embaixo a minha lixeira. Como vocês podem ver, como a lixeira está aqui, aparece como se estivesse cheio de papel, tem um arquivo. Vamos abrir e temos aqui um arquivo chamado cabo canal. Vamos colocar ele aqui em detalhes. Bom, temos aqui o local original. Vocês podem ver aqui que tem, né, uma pasta lá na unidade C, dentro de vídeos, vinheta, professor Lanzarin e tudo mais. Ok? Para facilitar a nossa visualização, podemos voltar ele aqui para ícones grandes, mas foi só para você perceber que o local original não é a área de trabalho. Então, eu vou mover ele para a área de trabalho de duas formas. Eu vou clicar nele aqui, vou vir aqui nos atalhos aqui ao lado, ó, e soltar em cima, posicionar em cima da área de trabalho. Veja só o que aparece no quadradinho. Mover para a área de trabalho. Tranquilo? Não vou soltar não. Posso também minimizar aqui, né, diminuir o tamanho da lixeira e arrastar ele para a área de trabalho em si. Veja o que acontece. Novamente, mover para a área de trabalho. Vou soltar, tá aqui ele na área de trabalho, beleza? Vou clicar nele e excluir novamente. Ele está aqui na lixeira. Se eu quiser restaurar ele para o local original, eu seleciono, venho aqui em restaurar item selecionado. Caso eu queira retornar, né, restaurar ele para o local original,
só aquilo que foi selecionado. Se eu quiser restaurar tudo que está na lixeira, eu clico aqui em restaurar todos os itens. E para excluir ele permanentemente, eu clico nele e excluo novamente. Aí vai vir, ó, tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Sim. E aí ele foi excluído permanentemente. Então vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Computadores de mesa e notebooks requerem a instalação de um sistema operacional para funcionar. Uma função que não faz parte das atribuições de um sistema operacional como o Windows 10 é o gerenciamento de, alternativa A fala, caixas postais de correio eletrônico. A B fala discos rígidos. A alternativa C fala impressoras e scanners. A alternativa D fala memória. E por último, a alternativa E fala em tarefas e processos. Então veja só, nós estamos falando aqui de computadores, né, seja de mesa notebooks, e nós estamos falando sobre o que? Sistema operacional. Ela quer entender para quê, qual que é a função da atribuição, quais são as funções, as atribuições de gerenciamento do Windows 10, e dentre essas opções o que ele não faz, tá? O que ele não é atribuído a ele. Olha só, o sistema operacional, o que ele faz? Ele administra, gerencia os recursos de um computador. Quais recursos? Hardware ou software, tá? Que é a estrutura que sustenta, né? Ele é a estrutura que sustenta e que administra partes e os programas do computador, tá? Também vai fazer o quê? Vai fornecer uma interface entre o computador e o usuário e vai servir de base para a instalação ali de outros softwares, né? O sistema operacional ele é um software que vai permitir ligar outros softwares que você instalar no computador com o hardware, beleza? Então veja só, quando nós estamos falando de discos rígidos, impressoras, scanners e memória, nós estamos falando de quê? Nós estamos aqui falando de hardware, beleza? Então isso aqui vai ser, né, a atribuição do sistema operacional. Quando nós estamos falando de tarefas e processos, nós estamos falando de softwares, beleza? Então ali o sistema operacional ele também vai ter essa atribuição, vai ter a atribuição de fazer o gerenciamento também de tarefas e processos. Agora, quando nós estamos falando de caixa postal e correio eletrônico, nós estamos falando ali do servidor, tá? E não tem nada a ver. A caixa postal e o correio eletrônico você vai acessar através de um servidor ou vai instalar um aplicativo que consegue fazer esse gerenciamento, mas isso não vai estar ligado com o software, né? O sistema operacional do computador, tá? Claro que sem o sistema operacional, naturalmente você não vai conseguir acessar o e-mail. Mas não é atribuição do sistema operacional o gerenciamento de caixa postal e correio eletrônico, porque aqui nós estamos falando de servidor, beleza? Então, resposta correta, alternativa A. Uma função que não faz parte das atribuições de um sistema operacional como o Windows 10 é o gerenciamento de caixas postais de correio eletrônico. Observe a figura a seguir extraída do explorador de arquivos Windows Explorer do Microsoft Windows 2010 BR, ou seja, a versão em português do Windows. Então aí você vê a imagem, né, com a parte superior da janela, onde a gente consegue ver a barra de endereço. Nesse contexto, um clique sobre a pequena seta para cima fará com que o explorador de arquivos, alternativa A, mostre o conteúdo da última pasta visitada, B, mostre o conteúdo da pasta Java, C, abra uma lista dos locais recentes, D, mostre o conteúdo da pasta Dados, e por último, a alternativa E, faça o upload do conteúdo da pasta atual para a nuvem. A situação aqui é a seguinte. Nós temos uma questão aqui sobre hierarquia de pastas. O que acontece? Aqui nós temos uma hierarquia de pastas, tá? Não tem nada a ver com a sequência com que as pastas foram abertas. Por exemplo, nós vamos ter aqui em cima a pasta este computador. Dentro este computador a gente tem a pasta dados. Dentro de dados a gente tem programa. Dentro de programa a gente tem Java. E dentro de Java a gente tem esse arquivo aqui. Então é o seguinte, vamos dizer que a gente tem aqui também uma pasta de documentos
e dentro dessa pasta de documentos a gente tem uma outra pasta chamada arquivo 1. Beleza. Qual que vai ser a diferença entre essas setas aqui e a seta da questão que é para cima? Bom, como eu falei, é uma questão sobre hierarquia de pastas. Nós temos aqui uma hierarquia. Então este computador está acima na hierarquia e Java está lá embaixo. Quando eu clico nessa seta para cima, significa que eu vou fazer o quê? Eu vou ir para a pasta superior na hierarquia, tranquilo? Então, se eu estou nesta pasta JDK 1.8, tal, e eu clico na seta para cima, significa que eu vou para a pasta superior na hierarquia, que no caso é Java. É isso que ele fez. Ele estava naquela pasta ali, clicou para cima, ele foi para Java. Tranquilo? Então, a nossa resposta correta é a alternativa B. Mostra o conteúdo da pasta Java. Beleza? Mas vamos voltar aqui nessa seta. Vamos dizer que antes de entrar nessa pasta, clicar nessa pasta, ele entrou na pasta Documentos. Então, primeiro ele foi em Documentos, depois ele foi nessa pasta Arquivo 1 e depois ele veio aqui, nessa pasta da questão. Como eu disse, se ele clica na setinha para cima, ele vai para quê? Para a pasta superior na hierarquia, Java. Foi o que aconteceu. Mesmo tendo feito esse caminho aqui, doc, arquivo 1 e depois a pasta JDK. Beleza? Agora, se ele clica nessa setinha para trás, ele vai para a pasta anteriormente visitada. Então, se ele clica na setinha para trás, ele vai para arquivo. Se ele clica mais uma vez, ele vai para documento. Se ele vem e clica na pasta para frente, ele vai fazer o quê? Ele volta para arquivo, entendeu? Então, essas setas para frente e para trás, ou para esquerda e para direita, elas vão ficar ali na ordem das pastas visitadas. Assim, você avança e recua nas pastas pela ordem de visitação. Já essa setinha para cima faz com que você ande na hierarquia das pastas, tá? Então, mostra o conteúdo da última pasta visitada? Não. Para isso, teria que ter clicado na setinha aqui, ó, para trás, ou no caso, para a esquerda, né? Abra uma lista de locais recentes, também não tem nada a ver. Mostra o conteúdo da pasta dados. Olha só, a pasta dados está aqui em cima da hierarquia. Teria que clicar mais algumas vezes nessa seta para cima para chegar nela. Porque a hora que nós estamos em Java e a gente clica para ela, vai para quê? Vai para programa, né? Program Files, que é o que? A que está acima de Java. A hora que dentro dessa pasta a gente clica na setinha, a gente vai para dados novamente, que está acima, né? Então é sempre assim. Beleza? Passou pela ordem do conteúdo da pasta atual para a nuvem. Aqui não tem absolutamente nada a ver, tá? Então, só reforçando aqui, nossa resposta correta, alternativa B. Então, vamos para mais uma questão. No Windows, um nome de arquivo que contém caracteres inválidos e não seria aceito é... Bom, aí nós temos opções de A até E, com vários tipos de caracteres, né? Números, letras, caracteres especiais. Bom, existe uma série de caracteres que eles não são aceitos ao você renomear um arquivo ou uma pasta, tá? Existe uma forma simples de lembrar isso aí, que é o seguinte: o que é proibido? O que não pode? Não pode isso aqui, ó. Com I mesmo, tá? Baseado. Tá? E o que quer dizer isso? É um macete aqui para você lembrar, que é bem simples. Olha só. Não pode barras, seja a barra comum, a invertida ou essa retinha aqui, tá? Não pode o asterisco. Não pode setas, seja maior que ou menor que. Não pode interrogação. Não pode aspas. E também não pode dois pontos. Beleza? É proibido baseado ou não pode baseado. Então aí, barras, asterísticos, setas, interrogação, aspas e dois pontos. Olhando para nossas alternativas, fica muito claro que a resposta correta, né? Ou seja, aquela que tem caracteres inválidos e não seria aceita, é a alternativa D. Por quê? Olha aqui, temos um asterisco aqui. As outras têm, além das letras e números, um traço pode, ponto pode. Aqui temos ponto novamente, letras e números, tudo certinho. Traço, você já sabe que pode, mesma coisa com o número. E aqui embaixo nós temos apenas letras
e pontos, beleza? Então tá aí a dica para vocês lembrarem na hora da prova. Resposta correta, alternativa D. No Windows 10, a área de transferência ou clipboard é usada primordialmente para armazenar. Alternativa A fala em arquivo da lixeira do Windows até que sejam removidos definitivamente. A B fala em arquivos durante o processamento de uma operação de download. A C fala em arquivos temporários da internet. A D fala em dados copiados com Ctrl+C e a alternativa E fala em dados e arquivos temporários durante a compactação de arquivos. Bom, temos aqui uma questão sobre Windows 10 e quer saber sobre a área de transferência. A área de transferência é uma área que vai ser usada para que fique ali armazenados os arquivos que foram copiados durante o dia, tá? Aqueles arquivos que você copiou na internet ou um aplicativo para colar em outro lugar. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa D, dados copiados com Ctrl+C. Ctrl+C que é o atalho que você usa para copiar, tá? A área de transferência ela tem espaço para até 25 itens. Quando passa de 25 itens, naturalmente, o item mais antigo ele é apagado para dar lugar para o mais recente. Pode ser arquivos de imagens, arquivos de texto, imagens copiadas da internet, links, entre prints, né, do sistema, desde que não passe de 4 megabytes, tá? E esses arquivos também eles não ficam armazenados no seu computador, eles ficam armazenados na nuvem. Então, se você acessar outro dispositivo com a sua conta da Microsoft, né, você consegue ter acesso ali aos itens que você copiou ali durante o dia. Então, se você copiou algumas coisas, foi dando Ctrl+C, Ctrl+V, você pode abrir a área de transferência e depois ali encontrar um item que você usou anteriormente, tá? Fica ali um histórico, diríamos assim, de 25 itens, beleza? Então, portanto, nossa resposta correta é usada primordialmente para armazenar dados copiados com Ctrl+C. Alternativa D é a nossa resposta. Então, vamos para a próxima questão. Joana quer descobrir a capacidade, o espaço livre e o espaço usado do Drive C do seu notebook. Para tanto, depois de clicar com o botão direito sobre o Drive no explorador de arquivo do Windows, Joana deve usar a opção Configurações, Expandir, Propriedades ou Recolher. Bom, aqui ela quer opções sobre o Drive C, né? São opções de espaço, então aqui ela quer saber o que? A capacidade, espaço livre e o espaço usado do Drive C. Bom, você tem lá a sua tela. Aí você vai ter aqui o Drive C, faz exatamente o que ela fez, clica com o botão direito e depois vai em propriedades. Portanto, nossa resposta correta é a alternativa D. Tá? Quando ela clicar em propriedades, vai abrir aqui uma caixa. Essa caixa tem algumas abas aqui. E a aba geral, que é a que abre, vai ter essas informações dentro. Tá? Vai ter a capacidade desse drive e vai ter dois quadradinhos, né? Um de espaço livre e o outro de espaço usado. E aí você vai ter lá uma circunferência, um gráfico mostrando quanto que foi usado, né, e quanto está livre. Vamos dar uma olhada nisso na prática. Bom, então aqui está, né, eu entro neste computador, tenho aqui a unidade C, né, clico aqui com o botão direito, né, que é o botão que dá as opções, e aqui eu tenho uma série de opções. E eu vou clicar em qual? Propriedades. Aí abre a aba geral, e aqui eu tenho espaço usado e espaço livre. Tenho aqui também a capacidade e um gráficozinho aqui, né, mostrando esse azul, espaço usado, você pode ver aqui em cima, e esse cinza, o espaço livre, ok? Então, clicou com o botão direito do mouse, vai em propriedades, a primeira aba que vai abrir no padrão, né, é o geral, e você vai ter essas informações. Depois você tem outras informações aqui nas outras abas, mas o que interessa aqui para a nossa questão é aqui, espaço livre, espaço usado e capacidade. No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pela qual ele deve ser tratado pelo sistema.
Observe a lista de extensões a seguir. Bom, aí você vê na tela uma lista com várias extensões. Nessa lista, o número de extensões normalmente associadas à imagem é a alternativa A fala em 2, B3, C4, D5 e E6. Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer que para as provas da FGV é muito importante que você conheça as extensões, porque ela tem cobrado bastante, saber o que é, para que serve cada tipo de extensão. Então vamos ver aqui, né, quantas que são para a imagem e o que significa cada uma delas, tá? A primeira aqui, CSV, ela é um formato que vai armazenar dados. Ele é muito importante ali, muito utilizado para quem utiliza o Excel, para quem utiliza o Calc, o Apple Numbers, tá? Por quê? Porque ele vai salvar os dados sem formatação nenhuma. Ou seja, cada campo vai ser separado por vírgula, tá? Sem nenhuma formatação, tá? Então, a gente tem aqui, não é só o Excel, tá? Mas eu vou colocar aqui uma simplificação para você entender que é muito utilizado em planilhas eletrônicas, tá? O CSV como um arquivo para documentos, né? Para planilhas. O DocX, ele é muito utilizado para texto, tá? Principalmente ali no Microsoft Word. Ele foi uma extensão que vai meio que substituir, mais que substituir, né? Mas a gente pode falar que ele substitui o doc, beleza? Então, aqui é um arquivo de texto. exe é o que? É um executável. Ou seja, quando você baixa um programa que vai ser instalado no seu computador, ou seja, que você pode executar ele, ele vai vir com essa extensão. Aqui nós temos um GIF, muito utilizado na internet, né? E ele sim, ele é um arquivo, ele é uma extensão, desculpa, utilizado para disseminar imagens, né? Você tem ali um formato de intercâmbio de gráficos, né? Então você recebe um GIF ali, você vê, né, imagens mudando de uma forma que você tem, na verdade, como se fosse um pequeno videozinho, né? Então aqui nós temos um arquivo para imagem, beleza? HTML, muito utilizado também hoje em dia, nada mais é do que uma abreviação para uma extensão que significa linguagem de marcação de hipertexto, né? Naturalmente, a sigla é em inglês, que é uma linguagem utilizada na construção de páginas na web, né? Então você tem ali documentos HTML, eles podem ser interpretados, eles podem ser vistos, né, através do que? De navegador. Então, quando você usa um navegador, você consegue abrir um documento de HTML. Então, nós vamos simplificar aqui. Aqui é o que? Um hipertexto. JPEG, mais um de imagem. Beleza? Já temos dois. PDF, também muito conhecido para documentos, né? PNG, mais um de imagem. O PNG ele foi criado para substituir o formato GIF, né? Questões ali de algoritmos patenteados, né? Mas de toda forma, ele é o que? Ele também é uma extensão para arquivos de gráficos também de imagens e portável, né? Ele é muito fácil de você transferir porque ele tende a ser menor. Então, nós temos aqui mais um de imagem. Então, já são três. E TXT. TXT é o que? TXT é texto mesmo. Diríamos, né, que é um arquivo que permite você salvar arquivos de texto, documentos de texto, mas muito mais cru, muito mais simples, né, com basicamente nenhuma formatação. Então, só passando aqui o CSV é muito utilizado ali para planilhas eletrônicas, ele vai ser uma forma de você salvar um documento sem a formatação, separando cada campo por vírgula. Doc, documento de texto, muito utilizado no Word. No Word, aqui nós temos um executável. O GIF é de imagem, HTML, hipertexto, JPEG, imagem, PDF, documentos, né, portáteis, fácil de você transferir. PNG, imagem, e TXT é texto com pouquíssima, quase nenhuma formatação, texto bastante cru. Então nós temos quantas imagens aqui? 3. Então, nessa lista, o número de extensões normalmente associado à imagem são 3. GIF, JPEG e PNG.
Nas configurações do Windows 10, a tela de configuração dos recursos sob o título Rede e Internet oferece entradas para o gerenciamento de aspectos diversos, exceto a alternativa A fala e-mail, B, Ethernet, a C, Proxy, a D, VPN e por último a alternativa E fala em Wi-Fi. Bom, ao entrar nas configurações de rede e internet, nós vamos falar daquilo que está mais direcionado com a internet e não aquilo que você usa a internet para acessar, como por exemplo um e-mail, tá? Então nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de internet, nós vamos falar de proxy, nós vamos falar de VPN, nós vamos encontrar ainda conexão de escada, status, modo avião, hotspot móvel, beleza? Então coisas que estão ali ligadas tanto à rede quanto à internet. E o e-mail, ele é o quê? O e-mail é um serviço de mensagem eletrônica que, apesar de você utilizar a internet para acessar, não tem nada a ver com, né, configurações de rede e de internet. Você até vai conseguir achar configurações de e-mail, mas vai ser lá em contas ou privacidade, beleza? Então nossa resposta correta aqui é a alternativa A, né? Dentro, né, das configurações de rede e internet, o que você não vai achar lá para fazer o gerenciamento vai ser o e-mail, beleza? Então, resposta correta, alternativa A. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar seu like, se for novo no canal, novamente, se inscreva. E se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível, beleza? Até a próxima!